mais um domingo para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Você está aí, a gente está aqui, separados, mas com o coração juntos no Senhor, em adoração, ligados com Ele. E eu queria ler um texto que está em Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E eu queria frisar com você o versículo 37 que diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Mas não essa parte do em todas essas coisas somos mais do que vencedores, e sim do por meio daquele que nos amou. Nós não somos mais do que vencedores porque as pessoas dizem, ou porque nós somos melhores do que outras pessoas, não. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele nos amou primeiro. E por isso que nós estamos aqui. E eu queria te convidar a mais um domingo, nesse tempo de isolamento, para louvar a Deus conosco, para que você separe esse tempo específico. Lá em casa a gente tem uma rotina de todo domingo, 6 horas. A gente dá banho nas crianças e a gente fala: tá na hora do culto. E eles já sabem. Então eu te convido a fazer isso também. Por mais que nós não estejamos aqui, faça essa rotina aí na sua casa. Que você possa separar esse tempo para louvar a Deus junto com a sua família. Para adorar, a Deus junto conosco. Nós vamos orar e aí a gente vai louvar, e eu queria te convidar a louvar conosco. Amém? Pai, eu quero te engrandecer, Deus, eu quero te agradecer por mais um dia, por mais um domingo, Pai. Obrigada porque as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas, Pai. E é por isso que nós estamos aqui. Porque assim como diz a tua palavra, Deus, é por meio do teu amor, pelo teu amor, Deus. Pai, eu quero te pedir nesse momento por cada família, Deus, que está em seu lar, por cada família, Deus, que tem passado por esse momento. Deus, eu não posso estar na casa de cada um, mas o Senhor sabe. O Senhor é aquele que alcança cada coração. O Senhor é aquele que entra em cada lar, em cada família. E o Senhor sabe o que está se passando nesse momento. Então eu te peço, Pai, se for dor, que o Senhor venha curar. Deus, se for desânimo, que o Senhor venha trazer o ânimo. Que o Senhor venha nos fortalecer nesse tempo. Que nós, Deus, venhamos entender, Pai, aquilo que o Senhor quer de nós nesse momento, Pai. E que em nome de Jesus, Deus, que em nome de Jesus esse tempo passe logo. E que quando nós sairmos dele, Pai, que a gente saia melhor, Deus. Que a gente saia aperfeiçoado, Pai. Assim como o Senhor deseja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Queria te convidar com muita alegria nesse momento a declarar pela fé no Filho de Deus, nós somos vencedores. Senhor.
receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Aleluia. Vamos declarar: grande é o Senhor. Contra o inimigo.
somente queremos o teu nome engrandecer. Essa parte diz: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, o amor dele é infinito, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Não há doença, não há enfermidade, não há vírus que sobrepõe o nome dele, porque ele é o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Eu queria te convidar a declarar isso de novo. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Oh Deus, tu és Pai. Como é bom te servir, Pai. Como é bom te servir. Como é bom saber que o Senhor é um Deus eterno, que o Senhor tem o poder em suas mãos. Como é bom saber que nada foge aos teus olhos, nada foge às tuas mãos, Pai. Aleluia. Aleluia. Vamos declarar o quão maravilhoso, o quão poderoso Ele é. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus.
Seja exaltado, Deus. Seja adorado, Senhor. Obrigada, Deus, porque a tua presença conosco, Deus, ela é constante. Obrigada, Deus, porque nós conseguimos sentir a tua presença em meio a tantas tragédias, em meio a tantas notícias ruins. O Senhor permanece conosco. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Aleluia. Aleluia. Amém. Graça e paz, irmãos. Uma alegria estarmos mais uma vez juntos. Eu quero começar essa mensagem, essa palavra, agradecendo a Deus por esse recurso tecnológico que nos permite estarmos mais perto. É claro que eu gostaria de estar vendo os irmãos também, assim como os irmãos estão nos vendo aí de casa, mas nosso coração está grato a Deus pela oportunidade de estarmos interagindo com os irmãos através dos pequenos vídeos que têm sido postados durante a semana e também dos vídeos que nós temos postado aos domingos, às 19 horas, com louvor, um culto de louvor e de adoração a Deus. Isso tem alegrado o nosso coração, o retorno que nós temos tido disso, saber que você tem assistido, que você tem junto conosco adorado a Deus, louvado a Deus, que a palavra de Deus tem chegado à sua casa, mesmo durante esse tempo de isolamento. Isso, irmãos, é muito importante, fortalece cada um de nós. É certo, irmãos, que a cada dia que passa se aproxima o dia em que nós vamos nos encontrar outra vez aqui neste lugar. Eu espero que seja logo, mas por enquanto, aqueles que podem, devem se manter isolados por precaução, para que nós então possamos, cumprindo essas orientações, termos um bom resultado e termos sob controle toda essa pandemia do coronavírus. Irmãos, eu quero dizer a você que o Senhor Todo-Poderoso está no controle de todas as coisas. Eu sei que cada um de nós tem sido bombardeado, tomado, talvez, quem sabe, por ansiedades, preocupações. Se você tem acompanhado as redes sociais, talvez você esteja vendo muitas coisas que têm afligido o teu coração, te deixado entristecido. Tem muitas coisas ruins que nós vemos. Mas a verdade, irmãos, é que esses momentos de dificuldade também têm um propósito divino. As tempestades que nós enfrentamos nas nossas vidas trazem experiências também que os tempos de calmaria não trazem. E eu tenho certeza que você tem experimentado experiências com Deus nesse tempo de isolamento. Quem sabe nesse tempo de angústia, de preocupação. E eu queria nessa noite pensar, refletir um pouco com você sobre as tempestades da vida. As adversidades, as tempestades, os problemas que nos afligem. E eu queria refletir sobre isso com você, à luz do texto do Evangelho do Senhor Jesus, em Marcos, capítulo de número 4. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do verso
35 até o verso 41. Eu peço que você então, depois que nós lermos o texto, mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim o texto: E naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como que não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, Deus. Louvado seja o teu nome pela tua palavra. A tua palavra que nos fortalece, que nos encoraja, que nos tranquiliza, nos conforta, nos anima, nos enche o coração de esperança e expectativa no Senhor. Pai, obrigado porque não tem nos faltado palavra, porque o Senhor tem nos orientado, Deus. Obrigado, Pai querido, por essa oportunidade de estarmos aqui agora, louvando o teu nome, adorando o teu santo nome. Obrigado por cada um que está nos assistindo nesse momento, por cada família reunida nessa noite, por cada amigo, amiga que assiste este culto pela internet nessa noite. Que o Senhor os abençoe no nome de Jesus. Amém. Irmãos, amigos, amigas, esse texto traz para nós uma realidade muito clara. Essa tempestade que se abateu sobre este barco pegou no barco os discípulos de Jesus e o próprio Jesus. Isso nos chama a atenção, porque traz para nós uma realidade absoluta. Todos nós, homens, mulheres, do mais simples ao mais douto, do crente ao descrente, todos nós, na nossa caminhada pela vida, enfrentaremos tempestades. As tempestades não são prerrogativas daqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus. As prerrogativas não são, as tempestades não são prerrogativas daqueles que escolhem caminhar na adversidade. Ao contrário, as tempestades podem se abater até sobre aqueles que estão em absoluta obediência ao Senhor Jesus naquele momento. Algumas coisas me chamaram muita atenção quando eu refletia sobre esse texto. Primeiro, porque as tempestades são absolutamente inevitáveis. Nós não temos a menor condição de evitar que elas se abatam sobre a nossa vida. Ninguém escapa das lutas, das dificuldades. Nenhum de nós está imune ao enfrentar uma adversidade. Mas ainda, elas são absolutamente imprevisíveis. Você deve saber que neste lugar onde eles navegavam, na verdade não é um mar, é um lago,
E próximo a este lago está o Monte Hermon, que está sempre com o cume congelado, e ali então descem ventos frios, e às vezes, ali no mar da Galileia, com o sol quente, forma-se uma tempestade forte, que abate os barcos que estão ali navegando. Os homens que acompanhavam Jesus neste barco, nasceram ali, viviam da pesca, conheciam o mar da Galileia. Foram pegos absolutamente de surpresa. Se desesperaram, a bordo do seu próprio barco, sendo eles pescadores, no mar que eles conheciam. As tempestades podem sim nos pegar totalmente desprevenidos. Mais ainda, as tempestades e as situações que se abatem sobre a nossa vida, muitas vezes, elas não são administráveis. Apesar da nossa perícia, da nossa habilidade, como eu disse, eles eram pescadores, habituados às dificuldades do mar, sabedores que ali poderia se formar uma tempestade a qualquer momento, mas ainda assim foram surpreendidos. E já como diz o texto, quando o barco já estava com muita água, o barco já estava prestes a entrar à deriva, eles então vão despertar Jesus, porque perceberam que não tinham a menor condição de administrar aquela situação. Quantas vezes, diante de uma adversidade, nós pensamos que damos conta daquela situação? Às vezes temos a habilidade, é a nossa área, mas mesmo assim somos absolutamente surpreendidos pela situação. A despeito disso, irmãos, as tempestades nos ensinam. Elas são pedagógicas. Como essa tempestade, essa dificuldade que nós estamos enfrentando agora. Os ventos da tempestade não nos lançam para longe de Deus. Ao contrário, eles nos lançam de joelhos aos pés do Senhor. As tempestades, ao contrário, não fazem com que nós estejamos descrentes. Não. Elas amolecem o nosso coração para que nós nos aproximemos de Deus e cada vez mais próximo dele possamos aprender com a tempestade. Irmãos, se nós lermos os textos anteriores a esse, do capítulo 4, nós vamos perceber que o Senhor Jesus vinha, através de parábolas, ensinando aos seus discípulos. E nós há muito tempo temos sido ensinados nas escolas dominicais, nos cultos, nas leituras bíblicas, mas aqui nós aprendemos que Jesus, na realidade, quando chamou eles para entrar no barco e passar para outra margem, estava convidando os seus discípulos a praticar aquilo que eles tinham aprendido na teoria. Jesus vinha ensinando os seus discípulos, vinha ensinando a eles os princípios da vida cristã. Mas é na tempestade, é na adversidade que nós temos condição, oportunidade de experimentar e de provar quão verdadeira é a palavra do Senhor que temos aprendido. E o seu valor para aqueles que aguardam no seu coração no momento da adversidade. Se nós repararmos bem esse texto, irmãos, nós vamos perceber que 3 perguntas nos saltam aos olhos e norteiam esse texto. Primeiro, a pergunta feita pelos discípulos a Jesus no verso de número 38. Acompanhe comigo. Mestre, não se te dá que pereçamos? Esta primeira pergunta, ela é a minha pergunta e é a sua pergunta
no momento da adversidade. No nosso momento de dificuldade, quando nós já oramos e não tivemos resposta, quando nós já confiamos na obra do nosso próprio braço, agimos segundo o nosso entendimento e não tivemos êxito, quando nós já jejuamos e não ouvimos a voz do Senhor, e lemos a palavra e não encontramos direção, e não compreendemos, essa é a nossa pergunta. Senhor, o Senhor não está vendo a minha situação? Senhor, por que o Senhor não me responde? O Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? O Senhor não está vendo a minha aflição? O Senhor não está vendo que eu não estou podendo ir trabalhar? O Senhor não está vendo que eu não estou podendo pagar as minhas contas? O Senhor não está vendo que eu estou com medo dessa doença? O Senhor não está vendo que eu estou... Enfim. Esta primeira pergunta é a pergunta que nós fazemos. E por que nós fazemos? Por que os discípulos fizeram esta pergunta para Jesus, quando Jesus, no barco, e eles, passando por aquela dificuldade enorme, aquela tempestade, não viram outra solução a não ser despertar Jesus. E fizeram essa pergunta a ele: o Senhor não se importa que nós venhamos a morrer? O Senhor não se importa com a nossa condição? E por que eles fizeram esta pergunta? Discípulos que andavam com Jesus. Porque, irmãos, nós temos uma dificuldade enorme de conciliar a obediência com a tempestade. Nós não temos nenhuma dificuldade de compreender quando uma tempestade se abate sobre a nossa vida e nós estamos vivendo em desobediência com Deus. Aí nós não temos dificuldade. Mas ali no entendimento deles, eles pensam o seguinte: ora, Jesus nos chamou para passar para outra margem. E nós prontamente entramos com ele no barco e estamos indo para onde ele nos sugeriu. E agora, essa tempestade se abate sobre nós. Nós também temos essa dificuldade. E nos questionamos: por que eu estou passando por isso? Ora, mas eu tenho procurado ser obediente. Ora, mas eu tenho procurado isso. Ora, mas eu tenho procurado aquilo. Irmãos, nós achamos que quando estamos em obediência com Deus, devemos viver sempre num mar tranquilo. Sempre sem ser incomodados com nada. E esquecemos que o Senhor trabalha em nós no meio da dificuldade. Nós temos ainda dificuldade de conciliar a nossa urgência com a demora de Jesus. Eles esperavam que Jesus agisse imediatamente, mas Jesus dormia. Nós temos a mesma dificuldade. Às vezes oramos a respeito de uma causa, a respeito de uma pessoa, a respeito de uma situação, e oramos, e oramos, e oramos, quem sabe anos, e jejuamos, e as coisas não acontecem no nosso tempo. Por isso nós duvidamos. Por isso nós fazemos esse tipo de pergunta a Jesus. E ainda, porque nós temos grande dificuldade de conciliar o nosso desespero com o silêncio de Jesus. Muitas vezes perguntamos, muitas vezes questionamos, e Jesus não responde a tempo e a hora que nós esperamos. Mas uma segunda pergunta, irmãos, salta aos nossos olhos nesse texto, que é a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. Veja aí o verso número 40.
Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Eu fiquei pensando e refletindo sobre essa pergunta. Ora, eles estavam num pequeno barco, no meio de uma tempestade, diz o texto que era noite, que estava entrando água no barco, que a tempestade açoitava o barco, e esse barco balançava para lá e para cá. E quando os discípulos pedem socorro a Jesus, Jesus pergunta para eles: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? E eu fiquei me imaginando, irmãos, naquele barco. Eu tenho certeza que eu estaria desesperado, com medo. De noite, água entrando no barco, o vento açoitando o barco. Eu tenho certeza que eu estaria muito preocupado. Mas por que o Senhor Jesus diz aos discípulos que eles deveriam ter fé e não medo? Por que eu e você devemos ter fé e não medo? Primeiro, porque Jesus havia prometido algo a eles. Jesus, antes de entrar nesse barco, disse a eles: vamos para outra margem. Qual era o destino deles? Chegar na outra margem. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que eles chegaram na outra margem. Em segundo lugar, eles deveriam ter fé e não medo, porque Jesus estava com eles. E Ele está conosco. Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso nós não devemos temer, nós devemos ter fé. Os discípulos deveriam ter fé e não ter medo, e eu e você devemos ter fé e não devemos ter medo, por conta da paz de Jesus. Aqui nesse texto expressa pelo fato dele estar dormindo. E por que Jesus dormia? Porque ele estava absolutamente convicto de que estava tudo sob controle. Afinal, quem estava ali era o Criador dos céus e da terra. E a criatura não é maior do que o Criador. E quem criou o mar e criou o vento foi Ele mesmo. E quando Ele ergue a sua voz e fala ao vento para se acalmar e ao mar para se acalmar, o vento tem que se acalmar e o mar tem que acalmar. Quem está conosco, irmãos, é o Deus Todo-Poderoso. É o Criador dos céus e da terra. É Ele quem está conosco. Todo o poder está nas mãos dEle. E esta é exatamente a quarta razão pela qual eles não deviam temer, mas sim deviam ter fé, por causa do poder de Jesus. Se nós continuarmos lendo o texto, ainda no capítulo 5, nós vamos ver que Marcos se preocupa em mostrar para nós a grandeza do poder de Jesus. Esse texto nos mostra o poder de Jesus sobre a natureza. Mas Marcos vai mostrar ainda o poder de Deus sobre demônios, sobre a enfermidade, sobre a morte. Na chegada de Jesus em Genezaré, o poder de Deus sobre os demônios. Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, o poder de Deus sobre a morte. Quando a mulher com fluxo de sangue toca as vestes de Jesus, o poder de Deus sobre as enfermidades. Todo o poder está nas mãos do Senhor Jesus. Mas a terceira pergunta, que está no verso de número 41, e aí eu encerro, é a pergunta que os discípulos faziam uns para os outros. Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse, irmãos, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o Todo-Poderoso.
Ele é aquele que estava desde a fundação do mundo, quando ainda não havia matéria alguma, e criou todas as coisas. Que planejou desde o início um plano de salvação para mim e para você. Apocalipse 22:13 diz que Ele é o início e o fim. Antes dele, não há nada. Depois dele, não há nada. Ele é o alfa e o ômega. A primeira e a última letra do alfabeto grego. Ele é de A a Z, tudo que você possa pensar. Não há nada que eu possa dizer, não há nada que eu possa pensar, não há nada que eu possa escrever, não há nada que eu possa fazer que não passe por Ele. Com A Ele é amor, com B Ele é benigno, com C Ele é conselheiro, com D Ele é Deus, com Ele é Emanuel e com F, fiel. Com G Ele é galardoador dos santos, com H Ele é homem nascido de mulher, com I Ele é inefável, com J Ele é Jesus. Com L Ele é o leão da tribo de Judá e a luz deste mundo. Com M Ele é maravilhoso. Com N Ele é o nome sobre todo nome, com O, oleiro. Com P Ele é o príncipe da paz e com Q, o querido do nosso coração, amantíssimo da nossa alma. Com R Ele é o redentor, com S, o sumo sacerdote. Com T Ele é a testemunha fiel e com U, unigênito do Pai. Com V Ele é valoroso e verdadeiro. Com X Ele é xarope para os doentes. Com Z Ele é o zeloso da sua igreja. Irmãos, o Senhor Jesus é tudo em todos. Toda situação que se apresentar, seja essa que vivemos agora, ou qualquer outra que se apresentar, não há nada, absolutamente nada que se abata sobre a vida de qualquer um de nós, sobre a terra em que nós vivemos ou em qualquer outro lugar, que possa estar 1 milímetro sequer fora do controle de Deus. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra floresça no seu coração. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós te oramos e te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Depois dessa palavra maravilhosa, fica até difícil cantar. Mas esse cântico diz: glória ao Senhor, autor da minha fé. E o presbítero Marcelo acabou de pregar sobre isso, sobre a nossa fé. E nós vamos entoar esse cântico agora, que fala tanto ao meu coração. E minha oração é para que Deus fale ao seu coração nesse momento também. Amém? Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar.
Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Amém. Graças a Deus. Eu acho que nós não poderíamos terminar melhor esse nosso culto, esse nosso ajuntamento, com este louvor, com esta canção, dizendo quem é o autor da nossa fé. De acordo com a palavra que nós ouvimos e com este cântico final, o autor da nossa fé é o Senhor Jesus. Você pode dizer amém aí na sua casa? Jesus é o Senhor da sua vida. Você tem confiado nele? Você tem feito a pergunta que os discípulos fizeram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados irmãos e amigos, é uma alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a palavra do Senhor. O meu desejo é que esta palavra possa ter penetrado no seu coração. Quando o presbítero Marcelo estava pregando, eu também me imaginei naquele barco. Qual teria sido a minha reação
eu gostaria que você se imaginasse nessa situação. Qual seria a sua situação? Qual seria a sua reação, melhor dizendo, se você estivesse naquele barco? E eu comecei a pensar, irmãos, quando eu estou enfermo, quando eu estou com uma dificuldade, quando eu estou com um problema que eu acho que eu não consigo resolver, eu tenho confiado de verdade que Jesus está comigo? Jesus falou para aqueles discípulos: como é que vocês não têm fé? Eu estou aqui. Amados, precisamos buscar uma fé assim, uma fé viva, uma fé operante, uma fé que em todas as dificuldades que nós possamos enfrentar, o nosso coração possa estar confortado na certeza de que Deus está conosco. Diante dessa pandemia, já vivíamos situações difíceis antes, estamos vivendo situações difíceis agora. Essa pandemia vai se acabar e viveremos outras situações difíceis. Precisamos colocar nossa fé em Jesus, confiar que Ele está no nosso barco, Ele está na nossa casa, Ele está comigo e contigo. E você que talvez ouviu esta mensagem, ouviu esses louvores, que está com a sua vida talvez sem rumo, sem sentido, Jesus pode dar sentido à sua vida. Ele pode salvar você, Ele pode libertar você, e Ele quer fazer isso. Entrega a sua vida nas mãos de Jesus, confia nele, e Ele vai então estar contigo todos os dias. As dificuldades não vão cessar, mas você terá certeza de que há um Deus no céu que olha para você, que olha para mim, e isso vai confortar o seu coração. Então, se você ainda não conhece esse Jesus, busque-o, e Ele promete que aquele que busca Ele irá encontrá-lo. Então busca o Senhor Jesus, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Você que talvez está afastado dos caminhos do Senhor, é momento de você retornar, é momento de você retomar a sua vida cristã, a sua vida de fé, a sua vida de amor a Deus. É o que eu desejo para mim e para você, é o que eu desejo para a igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Eu quero te pedir uma outra coisa. Eu estive conversando com alguns irmãos e eles falaram assim: pastor, eu enviei o link da mensagem lá para Minas, eu enviei lá para não sei aonde. Você tem essa oportunidade. Talvez você tenha familiares que moram distante de você. Você pode compartilhar esta mensagem através do nosso canal no YouTube, ou compartilhando no Facebook. Não deixe de fazer isso. É uma oportunidade que você tem de compartilhar a palavra de Deus com seus familiares, com seus amigos. Faça com que essa mensagem chegue até muitas pessoas. Você pode e deve fazer isso como cristão. Que Deus então abençoe a sua vida. Queria pedir que você então se inscrevesse no nosso canal, IEC Paracambi. Você lá apertasse o joinha no nosso like, e não esquecendo de você apertar o sininho para você receber todas as nossas postagens no Facebook e no YouTube. Desculpe, né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua semana, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, porque a Tua palavra é sempre viva e eficaz. Tua palavra é poderosa, ela por si mesma ela é poderosa para falar conosco, para mudar a nossa vida, para transformar o nosso ser. Nós te pedimos que esta palavra, Senhor, que foi pregada nesta noite, possa alcançar os corações atribulados, os corações desesperados, os corações ansiosos, os corações, Senhor, que estão vivendo muitos outros problemas do que essa pandemia, pessoas que estão passando necessidades, pessoas que estão enfermas, Senhor,
pessoas que estão com doenças incuráveis e já desistiu da vida. Nós cremos que o Senhor pode agir, trazendo cura, trazendo libertação. Eu quero orar por esses que nos ouvem nesta hora. Pai, que o Senhor esteja com eles agora. Que o Senhor traga cura, libertação. Que o Senhor traga conforto, consolo, para a honra e glória do Teu santo nome. Deus, que a Tua palavra, Pai, pregada nesta noite, ela possa alcançar muitos lares, alcançar muitas cidades, alcançar até mesmo muitos países, Senhor. Há muitos brasileiros morando em diversos países. Que esta palavra os alcance, que esta palavra fale ao seu coração, aos seus corações. Louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu mais essa oportunidade de pregar o Teu Evangelho, debaixo da unção do Senhor, debaixo da graça do Senhor, debaixo da misericórdia do Senhor. Que nós reconhecemos que nós não somos nada, sem Ti nós não podemos fazer nada. É o Senhor quem realiza, é o Senhor quem faz, e nós cremos nisso. Louvado seja o Teu nome. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com esta igreja, esteja com a igreja brasileira, esteja com a igreja que está, Deus, no mundo inteiro, em todas as nações, desde agora e para todos sempre.